na sexta acusação, ou na sexta e última disputa. Nós já falamos para os irmãos que o livro de Malaquias, ele é estruturado em torno de 6 disputas. E nós então já abordamos as 5 primeiras e hoje nós iremos então finalizar a sexta e última disputa. O capítulo 4 de Malaquias, que é o último capítulo, não entra nessa estrutura do livro. O capítulo 4 de Malaquias, ele trata de um assunto à parte, E nós abordaremos o capítulo 4, se Deus assim permitir, em agosto, setembro, a partir de setembro, quando então eu creio que eu pretendo concluir as exposições no livro de Malaquias. Então, quem encontrou Malaquias, coloque-se de pé. Nós vamos ler hoje Malaquias a partir do verso 13. Malaquias a partir do verso 13 ao verso 18. A sexta e última disputa que nós encontramos aqui no livro de Malaquias. A versão que eu vou usar nessa noite é a versão NAA, Nova Almeida e Atualizada. Diz assim: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor, escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que prepare os nossos corações para receber mais uma vez, ó Pai, alimento espiritual. E que sejamos fortalecidos, ó Pai. Oramos para que o Senhor também me dê capacidade de expor a tua palavra fielmente e que o Senhor seja glorificado com essa exposição. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem tomar o assento de vocês. O tema da nossa mensagem é: Deus julgará a todos com imparcialidade. Deus julgará a todos com imparcialidade. Então nós veremos aqui a partir do verso 13 ensinamentos relacionados à justiça de Deus. E quem tem acompanhado as exposições em Malaquias perceberá algum nível de semelhança com a terceira sentença ou a terceira acusação que nós abordamos lá no capítulo 2, a partir do verso 17, quando nós então tratamos sobre o problema do mal, sobre Teodiceia. Aqui Malaquias ele volta a tratar sobre aquele assunto, só que em um nível mais profundo, né? Malaquias ele tem como proposta aqui mostrar que há uma diferença fundamental entre alguém que serve a Deus e alguém que não serve. E essa diferença, ela vai ficar evidente não aqui, mas essa diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve se mostrará fundamentalmente distinta no grande dia do tribunal de Deus, tá? Então, mais uma vez, a Teodiceia de Malaquias, ela é construída à luz do julgamento final. O objetivo, então, de Malaquias é estimular os seus leitores, os seus contemporâneos, a que reflitam sobre as injustiças, sobre as desigualdades, à luz do julgamento vindouro. Então, Malaquias ele incentiva que o povo viva na espera desse grande
dia. Eu separei, irmãos, dividi esse sermão em 4 partes, e eu acredito que eu pude fazer uma divisão bem pedagógica, e eu quero que os irmãos me acompanhem. Serão 4 pontos. O primeiro ponto será o mais rápido deles, porque nós já abordamos alguns assuntos relacionados a esse primeiro ponto. Demoraremos um pouquinho no segundo, no terceiro e no quarto. Então veja comigo. Primeiro ponto no verso 13. Olhe aí para a sua Bíblia, por favor. Primeiro ponto está no verso 13. Deus os acusa com justiça, por acusarem a Deus injustamente. Então no verso 13, vemos Deus os acusando com justiça, porque eles acusaram a Deus injustamente. Segundo ponto está aí no verso 14, do 14 ao 15. Nós veremos aí a motivação materialista dos sacerdotes. Veremos aí do 14 ao 15 a motivação materialista dos sacerdotes. Terceiro ponto, verso 16. Veremos que Deus tem um memorial diante de si. Deus tem um memorial diante de si. Ele julgará a todos com justiça. E o quarto e último ponto, verso 17 ao 18. Aqueles que fazem parte do povo de Deus serão poupados no dia do juízo. Aqueles que fazem parte do povo de Deus serão poupados no dia do juízo divino. Então volta lá para o verso 13. Primeiro ponto da nossa mensagem. Deus os acusa com justiça por acusarem a Deus injustamente. Verso 13 diz assim: vocês disseram palavras duras contra mim. A NVT traduziu da seguinte forma: vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Malaquias aqui, irmãos, começa esta última disputa, ou essa última acusação, como de costume, mostrando o descontentamento de Deus com parte da comunidade judaica, que perdeu o ânimo de servir ao Senhor. Eles perderam o ânimo de servir a Deus. Relembrando o contexto, estavam debaixo da égide do Império Medo-Persa, pagavam altíssimos tributos. A comunidade judaica ela tinha sido extremamente reduzida. Estamos falando aqui da comunidade restaurada, dos sobreviventes do terrível exílio babilônico. A agricultura ela não dava muito fruto. Eles tinham pouco recurso para contribuir. E em um determinado momento, da perspectiva de Malaquias, eles pararam de contribuir no templo. E as contribuições que eles levavam não eram contribuições que eram sustentadas pela lei, como os animais coxos, animais cegos, animais aleijados. A adoração do povo estava um verdadeiro caos, O templo era menor do que o templo de Salomão. Depois da organização do segundo templo, a manifestação da glória de Deus, tão aguardada, como nós vimos no tabernáculo, como nós vimos no templo de Salomão, quando a glória de Deus invadiu o templo. Essa experiência ela não aconteceu na reconstrução do segundo templo. E Israel não tinha um exército para se defender. Então, o contexto de Malaquias, ele era o mais terrível possível, por assim dizer. Como resultado, o povo perdeu o ânimo de servir ao Senhor. Perderam o ânimo. Acreditavam que Deus, então, não estava sendo fiel à aliança mosaica. Perderam o ânimo. E, como resultado, eles estavam dirigindo palavras duras contra Deus, palavras terríveis, verdadeiras ofensas. Quais são, ou quais foram essas palavras? Nós veremos a partir do verso 14. Mas o texto continua dizendo: e ainda perguntam, o que falamos contra ti? E mais uma vez, irmãos, o que eles fizeram, da perspectiva deles, não se tratava de uma ofensa, mas de uma reação natural diante de um Deus que não cumpre as suas promessas. E nós veremos então agora, a partir do verso 14, quais foram essas duras palavras dirigidas a Deus? Quais foram essas terríveis palavras
dirigidas a Deus. Então, em primeiro lugar, o que nós vemos aqui no verso 13, nós vemos Deus os acusando justamente de palavras duras, de graves ofensas, que eram dirigidas a Deus. Afinal de contas, a justiça de Deus estava sendo questionada. Afinal de contas, a fidelidade de Deus estava sendo colocada em dúvida. E isso ofende ao Senhor. Deus estava ofendido por conta daquilo que estava sendo dito, pela comunidade judaica, contemporâneos ali de Malaquias. Segundo ponto da mensagem, verso 14, nós encontramos então aqui a motivação materialista dos sacerdotes. O texto diz: vocês dizem, e aqui nós encontramos então essas palavras duras, essas palavras terríveis que estavam sendo dirigidas a Deus. Verso 14, vocês dizem, é inútil servir a Deus, que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Irmãos, a expressão é inútil servir a Deus pode ser uma referência aos sacerdotes que estavam desanimados por todos esses motivos que eu disse, subjugados por um império pagão, número de israelitas reduzidos, aparentemente as promessas de restauração de Jerusalém não estavam se cumprindo, muito menos a promessa de um rei davídico. Eles não viram isso se cumprir, muito embora isso havia sido prometido por Deus. Então, completamente desanimados, eles expressaram o seu desânimo corrompendo o culto a Deus. E parece que agora essa palavra de Malaquias, ou essa sexta acusação, ela é dirigida especificamente aos sacerdotes. Então, essa expressão é inútil servir a Deus, ela pode ser uma referência aos sacerdotes que estavam desanimados por tudo que eu disse, e também porque eles não estavam recebendo o dízimo para o seu sustento. Então, provavelmente desanimados também por esse motivo, eles disseram, é inútil servir a Deus. O texto continua dizendo, de que adianta guardar os seus preceitos, tá? Eu quero chamar a sua atenção para esse verbo guardar. Se você pode destacá-lo na sua Bíblia de alguma forma, se você pode fazer alguma anotação enfatizando esse verbo, vai ser bastante interessante, O verbo guardar, do hebraico chamar, ele foi usado por Josué lá no capítulo 22. Abra sua Bíblia lá, por favor. Josué capítulo 22. O verbo chamar, guardar, foi usado para se referir a todas as exigências da aliança mosaica. Lá em Josué, capítulo 22, a partir do verso 2. Então nós temos aqui sacerdotes dizendo, que é inútil servir a Deus. Da perspectiva deles, não valia a pena. Deus então não havia cumprido a sua parte da aliança, as suas promessas não se cumpriram, os judeus não estavam então entregando o dízimo, não havia sustento para a liturgia no templo, os sacerdotes estavam então sem recurso. Da perspectiva deles, então, é inútil servir a Deus. Para que servir a Deus? E eles argumentam dizendo que eles estavam, então, guardando os preceitos. E guardar os preceitos aqui em Josué, capítulo 22, é uma referência a todas as exigências da lei mosaica. Veja aí, capítulo 22, verso 2. Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo o que lhe ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor. Guardar o mandamento do Senhor, o verbo guardar aqui, chamar, o mesmo usado pelo profeta Malaquias.
O verbo aqui, então, ele faz uma referência a todas as exigências da lei. Por que isso é importante para nós? Porque a resposta que esses sacerdotes estavam dando a Malaquias é: olha, nós guardamos toda a lei mosaica. Olha que interessante. O que eles estão dizendo aqui, irmãos, no verso 14 de Malaquias, no capítulo 3, é: Deus foi injusto. Deus, ele não agiu com justiça. Nós obedecemos a todas as exigências da lei. Nós guardamos todos os mandamentos, da perspectiva deles. Nós fizemos a nossa parte, Deus não fez a parte dele. É inútil servir a Deus. Mas será que eles guardaram toda a aliança? Será que eles foram fiéis a todas as exigências da lei? Interessante notar, vá comigo lá agora para Zacarias. Onde está Zacarias? Finalzinho da Bíblia. É um livro antes de Malaquias. Vocês sabiam que quando eu preparo o sermão, eu penso em ser bondoso com os irmãos? Você sabia disso? Como que eu penso em ser bondoso com os irmãos? Eu penso em ser bondoso da seguinte forma: olha, estamos estudando Malaquias, ok? Então, quando eu vou vendo algumas referências que podem embasar aquilo que eu estou ensinando, algumas referências estão bem longe de Malaquias. Às vezes tem uma referência lá em Filemon, às vezes tem uma referência lá em Levítico, e às vezes tem uma referência em Zacarias. O que eu penso? Vou ajudar os irmãos. Zacarias está do lado de Malaquias? Vamos usar a referência de Zacarias. Mas tem dia que eu falo assim: vou aprontar com os irmãos, né? Vamos procurar um ageuzinho aí, né? Zacarias capítulo 3, verso 7, o verbo chamar aparece novamente. Guardar. Capítulo 3, verso 7. Só que agora, o verbo chamar, ele está relacionado diretamente ao trabalho sacerdotal. Ele está diretamente relacionado ao trabalho sacerdotal, né? O que nos faz acreditar de alguma forma que provavelmente Malaquias, lá no capítulo 3, verso 14, estava se dirigindo aos sacerdotes. Então, na terceira disputa, nós encontramos o tema da justiça de Deus aplicado ao povo inteiro, à comunidade inteira, e aqui então nós temos o tema da justiça de Deus aplicado especificamente aos sacerdotes. Diz assim, capítulo 3, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e guardar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Para quem Zacarias está falando? Ou para quem Deus está falando por meio de Zacarias? Para o sumo sacerdote Josué. Então, o sumo sacerdote Josué deveria guardar os preceitos. A mesma expressão que nós encontramos aqui em Malaquias capítulo 3, verso 14. Então, aqueles sacerdotes contemporâneos de Malaquias, eles tinham uma plena convicção de que eles estavam guardando os mandamentos. Eles estavam, então, da perspectiva deles, sendo fiéis a todas as exigências da lei. Mas o texto continua. Ele diz: de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Então, em defesa deles, eles falaram: olha, é inútil servir ao Senhor. Nossa parte nós estamos fazendo. Guardamos todas as exigências da lei. Guardamos todos os seus preceitos. E andamos de luto. Interessante, irmãos, que essa palavrinha luto, ela só aparece uma vez no Antigo Testamento. E a única vez que ela aparece é aqui. Então, é difícil procurar uma referência, né, rastreando a mesma palavrinha em hebraico, como geralmente a gente faz, porque ela só aparece aqui. Mas, pelo contexto, e por se tratar especificamente dos sacerdotes, nós podemos ter uma ideia do que Malaquias estava falando. Provavelmente, Malaquias está falando da prática do jejum. Pois a prática do jejum era uma prática que, de alguma forma, humilhava o fiel.
ele se vestia com pano de saco, ele ficava cabisbaixo, né? Ele não sorria. Era um verdadeiro momento de contrição, onde ele então separava aquele momento de muita tristeza para clamar a Deus, para que Deus intervenha de alguma forma em algum problema e traga solução para algum problema. Então, provavelmente o que eles estão dizendo aqui, olha, não valeu a pena jejuar, não valeu a pena andar de luto, não valeu a pena nos humilharmos diante do Senhor. O Senhor não fez nada. Olha que interessante, abra lá sua Bíblia, em Isaías capítulo 53, nós temos uma narrativa bastante parecida, que pode lançar luz aqui sobre essa expressãozinha, né? Andar de luto. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, nós vamos ler aí a partir do verso 3. Ou melhor, Isaías 58, me perdoe. Isaías 58. Olha que interessante, irmãos. Parece que Malaquias, obviamente Malaquias, ele é bem posterior a Isaías, tá? Bem posterior a Isaías. E nós encontramos em Malaquias uma experiência que é análoga, né? Uma experiência que Isaías viveu nos seus dias. Quem achou, diga amém. Olha o que está aí no verso 3. Por que jejuamos se tu nem notas? É uma queixa. Nós encontramos aqui Isaías lidando com um grupo muito parecido com aquele grupo que Malaquias teve que lidar. Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Aí nós encontramos a resposta de Deus aqui no verso 3. Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Pula lá comigo no verso 5. Seria este o jejum que escolhi? Que num dia só a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Então, irmãos, pode ser que essa expressão que nós encontramos aqui em Malaquias, né, a expressão andamos de luto, pode ser uma referência ao jejum. Pode ser uma referência ao jejum. Então, é como se diante da acusação que nós encontramos lá no verso 13, e a acusação que nós encontramos lá no verso 13 foi, olha, vocês dizem palavras duras contra mim. Vocês dizem palavras duras, palavras terríveis contra mim, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Então, diante dessa acusação, nós encontramos então sacerdotes respondendo assim, olha, nós dirigimos essas palavras ao Senhor com razão. Essas palavras terríveis, elas possuem legitimidade. Sabe por quê? Porque não faz sentido servir ao Senhor. Nós não temos nenhum benefício com isso. O Senhor não cumpriu a sua parte da aliança, não recebemos o dízimo para o nosso sustento, guardamos a totalidade da lei mosaica, praticamos o jejum e o Senhor não responde às nossas orações. Então nós encontramos aqui a justificativa dos sacerdotes. A justificativa dos sacerdotes para o seu desânimo, para a sua falta de esperança, para o seu comportamento reprovado por Deus. Agora, a pergunta é, eles estavam certos, sim ou não? Eles apresentaram uma justificativa. Guardamos a lei e praticamos o jejum. Eles estavam certos à luz do que já vimos aqui em Malaquias. Eles estavam certos, sim ou não? Não. Eles não estavam certos. Deus estava sendo injusto? Também não. Na verdade, Deus estava sendo perfeitamente fiel aos termos da aliança. Toda a experiência de dor e de sofrimento que eles estavam vivenciando
era uma prova clara de que Deus estava sendo fiel aos termos da aliança. Deus ele cumpriu com a sua parte. Quando então nós retrocedermos e lembramos o que eles fizeram, vamos lembrar? Eles, os sacerdotes, eles receberam animais defeituosos. Eles violaram a lei. Eles quebraram a lei. Eles aceitaram o divórcio por qualquer motivo, quebrando também a lei. Eles aceitaram o casamento de judeus com mulheres pagãs. E permitiram a entrada desse casal não autorizado por Deus no templo, quebrando a aliança com Deus. E nós encontramos aqui homens e mulheres deixando de contribuir, deixando de dar o dízimo, como era uma exigência da antiga aliança. Então, meus irmãos, eles não guardaram a aliança. Eles disseram aqui, olha, nós guardamos a aliança, guardamos os teus preceitos. Mas era uma mentira. E o jejum praticado por eles, à luz de Isaías 58, era um jejum não autorizado. Era um jejum que não tinha legitimidade. Porque, de acordo com Isaías capítulo 58, o jejum que agrada a Deus, à luz da antiga aliança, não era só parar de comer. Porque, de acordo com a acusação de Isaías, eles paravam de comer, mas oprimiam os mais frágeis. Eles paravam de comer, mas acusavam uns aos outros. Eles paravam de comer, mas continuavam quebrando a aliança e ferindo o seu irmão, ferindo o seu compatriota judeu. E a acusação em Isaías capítulo 58 é: não vou aceitar o jejum de vocês. Não vou aceitar. Então, irmãos, isso aqui é muito curioso. Isso aqui é muito curioso. Porque eles quebraram a aliança e nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 28. Que se eles obedecessem ao Senhor, Deus enviaria as bênçãos da aliança. Mas se eles desobedecessem ao Senhor e quebrassem a lei mosaica, Deus enviaria as maldições da aliança. Tudo, vimos no domingo passado, tudo que eles estavam experimentando, tudo, em termos de crise política, crise econômica, crise na adoração, na liturgia judaica, tudo tinha que ver com a maldição da aliança enviada por Deus. Deus foi fiel. Ele cumpriu a parte dele, mas os sacerdotes não. Isso aqui, irmãos, parece muito, muito com práticas que nós vemos hoje aí afora. Práticas que nós vemos hoje aí afora, né? Pessoas que vivem uma vida longe das Escrituras, o seu comportamento é completamente reprovado pela Bíblia, está tudo errado, a vida da pessoa é uma bagunça. Ele se identifica como cristão, ele quer ser tratado como cristão, está tudo uma verdadeira bagunça. Mas, de uma forma louca, ele acredita que ele está correto e que Deus tem que abençoá-lo. Que Deus deve abençoá-lo. Ele prejudica outras pessoas, dá um péssimo testemunho, fala o que não deve, age como não deve, mas ele se acha no direito de ser beneficiado por Deus. E nós encontramos também aqui, irmãos, como é o tema do nosso segundo ponto, a motivação materialista dos sacerdotes. Por quê? Nós encontramos essa primeira expressão aqui, é inútil servir a Deus. Por que eles falaram isso? Se tornou inútil, interessante que a palavra inútil no hebraico podia ser traduzida também como vazio, né? Ou algo sem sentido, algo vazio. Por que era inútil servir a Deus, da perspectiva deles? Porque Deus parou de abençoá-los. Porque Deus parou de abençoá-los. A condição financeira, foi lá para baixo. O orçamento abaixou. A terra já não dava mais o seu fruto. O devorador, que não é um demônio, mas um gafanhoto, estava presente nas plantações, como um sinal da maldição da aliança. Os impostos estavam altos demais, altos demais. Viviam uma situação muito complicada. Parece que a gente está falando do Brasil até, né? Imposto alto. Sabe onde você encontra o devorador hoje, irmãos, aqui no Brasil? Nas prateleiras do mercado. Sabe quando você vai comprar um leite, você separa lá R$5. Vou comprar um leite ninho. Quando você vai lá na prateleira, o leite ninho está R$9. Sabe o nome disso? Devorador. Não é, não. Isso é imposto mesmo. Então, a experiência que eles estavam vivendo, de alguma forma, é possível fazer uma analogia com o que nós vivemos hoje.
Então, os sacerdotes observaram tudo aquilo. Não tem dízimo, não tem bênção, agricultura fraca, impostos altos. Quer saber de uma coisa? Não está valendo a pena servir a Deus, não. Porque eles acreditavam que eles estavam corretos à luz da aliança mosaica, quando na verdade não estavam. E uma vez que estavam experimentando, escassez em todas as áreas da vida, era inútil servir a Deus. Tem motivação materialista atrás de muitas pessoas, por trás de muitas pessoas que hoje se dizem cristãs? Sim ou não? Lógico que tem. Lógico que tem. Tem gente que se perdeu o emprego, vou embora da igreja. Deu um problema no casamento, vamos embora. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas, Eu tive uma experiência pessoal, mas também já ouvi pessoas falando assim, olha, determinada pessoa fez uma profissão de fé, diz que cria no Evangelho, diz que entendia o que de fato era o cristianismo, apareceram alguns problemas, foram embora. Por isso que nós precisamos calcular o custo do discipulado. Tá. À luz da aliança mosaica, vejam bem, não estamos na aliança mosaica, por isso que é importante sempre lembrar isso, para a gente não interpretar a Bíblia de maneira errada. À luz da aliança mosaica, fazia sentido para um israelita cobrar as bênçãos de Deus, porque ele havia prometido. Então, o israelita está sendo fiel aos termos da aliança, então fazia sentido ele esperar as bênçãos de Deus, porque Deus havia prometido lá em Deuteronômio capítulo 28. Se você me obedecer, se você guardar os meus preceitos, eu os abençoarei. Agora, se você não obedecer, enviarei as maldições. Agora, para o crente hoje não faz sentido. Não faz sentido servir a Deus esperando algum benefício material, porque não há promessas no cristianismo, de que se você crer em Jesus, de que você sendo salvo pela graça, as coisas ficarão bem. Na verdade, no cristianismo, há uma promessa oposta. E a promessa oposta é Jesus dizendo, assim como me perseguirão, perseguirão vocês. Então, a proposta do cristianismo vai na contramão da aliança mosaica. Mas o que a gente ouve nas igrejas aí? O que a gente ouve? Se você for fiel a Deus, se você orar, se você jejuar, se você clamar, se você for um crente piedoso, se você acordar de madrugada para orar, se você jejuar pelo menos 2, 3 vezes por semana, tudo vai dar certo na sua vida. Tudo vai dar certo na sua vida. O nome disso é judaísmo. À luz da nova aliança, muitos crentes morreram por conta da fé cristã. À luz da nova aliança, muitos crentes foram terrivelmente perseguidos, tiveram que abandonar as suas terras, tiveram que abandonar os seus negócios, perderam maridos, perderam filhos por conta do Evangelho do Senhor Jesus. Então, é muito importante, irmãos, que nós avaliemos o nosso coração. Por que eu estou aqui? Por que eu sou cristão? E é muito importante que nós façamos essa avaliação para não incorrermos aqui nessa experiência que nós encontramos em Malaquias. É inútil servir a Deus. Se a nossa motivação for materialista, irmãos, não dá para ir muito longe, não. Ainda mais se você for brasileiro, classe média. Média mais para baixo, Uma classe média mais inclinada lá para baixo. Não dá. Porque viver a fé cristã dentro de um contexto como nós temos vivido é realmente algo extremamente desafiador. E essa teologia materialista, irmãos, é um câncer. E a gente encontra nos rádios, encontramos no WhatsApp, encontramos por aí afora uma série de pregadores dizendo, olha, faça o que eu estou dizendo que Deus vai te abençoar, vai ficar tudo bem. Não é assim. Não é assim. À luz do Novo Testamento, por servir a Deus, por viver uma vida piedosa, por amar ao Senhor e adorá-lo com todo o nosso coração, nós podemos ser perseguidos. Nós podemos ser prejudicados por outras pessoas que não amam o Evangelho e fazem oposição a Deus. E nós ainda devemos contar com o inimigo espiritual, chamado Satanás, que se levanta frequentemente contra os crentes, Mas olha que loucura desses sacerdotes aqui. Acompanhe comigo. É inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto,
Diante do Senhor dos Exércitos, verso 15. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. E aqui nós vemos aquilo que Malaquias já havia tratado. Os sacerdotes, então, aqui olharam para os pagãos e falaram, olha, os soberbos, os pagãos, eles prosperam. E nós que guardamos a aliança, que mentira, né? Nós que somos obedientes à totalidade da aliança, nós que jejuamos, nós não prosperamos, os felizes são eles. E olha que interessante, irmãos, olha essa expressão no final. Eles tentam o Senhor e escapam. Palavras que ofendem a Deus. Essas são as duras palavras que nós encontramos no verso 13. Porque o que eles estão dizendo é o seguinte, ó, esses homens aí aprontam, eles são corruptos, eles são ímpios, sabe, eles não têm o temor de Deus, eles são orgulhosos, eles são soberbos, e Deus não faz nada com eles. Deus tolera o comportamento deles. Eles é que são felizes. Olha o nível da ofensa, irmãos. Olha o nível da ofensa. Nós temos que avaliar o nosso coração, porque pode ser que em algum determinado momento, até os verdadeiros crentes questionem a Deus. Isso pode acontecer. Pastor, os verdadeiros crentes em algum determinado momento podem questionar a Deus? Podem. Nós temos alguma referência bíblica disso? Temos, Salmo 73, abre lá. Nós temos um crente piedoso que em algum determinado momento questionou a Deus. Questionou a Deus. Óbvio que faz mais sentido um crente judeu, dentro desse contexto do Antigo Testamento, fazer esse questionamento do que um cristão. Porque o cristão que tem contato com o verdadeiro evangelho já é informado que as coisas não são assim, né? Mas abra lá, no Salmo 73, nós encontramos então o salmista Asaf levantando esse questionamento. Esse texto nós já abordamos em um pequeno grupo. Então, pode ser que em algum determinado momento da caminhada cristã, de um crente legítimo, verdadeiro, que nasceu de novo, ele faça esse questionamento. Diante de tanta dor, tanto sofrimento, tanta limitação, pode ser que um dia, você cansado, sobrecarregado, tantos planos são frustrados, sabe, tristeza após tristeza, enfim, pode ser que em algum determinado momento você passe por uma experiência de comparar o seu sofrimento com a prosperidade da pessoa que não teme a Deus. Deus, olha a minha vida, tenho servido ao Senhor, e olha aquele homem, olha aquela mulher, não te respeita, não teme ao Senhor, sabe, subjuga os outros, é uma pessoa corrupta, é uma pessoa imoral, e a vida dela parece, sabe, sempre prosperar, e eu tenho passado por dificuldades. Pode ser que um crente verdadeiro levante esse questionamento em algum determinado momento da sua vida. Então veja aí, ó, Salmo 73, quem achou, diga amém. Asaf, um salmista piedoso, um homem piedoso. A partir do verso 2, olha que interessante. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase caí. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O salmista está dizendo, quase caí. Em algum determinado momento, quase tomei uma queda. Por quê? Verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Então nós temos aqui um homem piedoso dizendo, olha, quase caí. Quase tomei uma queda, porque eu invejei a prosperidade dos maus. Eu invejei a prosperidade dos maus. Veja, irmãos, a reflexão que ele fez, lá do verso 13 ao 14. Veja lá comigo. Em algum determinado momento, olha o nível de reflexão que Asaf fez. Com certeza foi inútil. Essa palavra hebraica é a mesma usada pelos sacerdotes insatisfeitos lá em Malaquias capítulo 3. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Então ele, meu Deus, foi inútil manter o meu coração puro, me afastar dos pecados, manter um sério compromisso com o Senhor, foi inútil, porque todo santo dia eu sou castigado.
Todo santo dia tem sofrimento e preciso administrar muita dor. Então nós encontramos aqui um homem piedoso fazendo essa reflexão. Mas, irmãos, tudo muda. Tudo muda a partir do verso 17. Tudo muda a partir do verso 17. Porque um crente piedoso, verdadeiro, ele pode em algum determinado momento levantar essa reflexão e esse questionamento. Mas o verdadeiro crente, ele é convencido quando ele lidar com a revelação de Deus a respeito do futuro dos ímpios. O verdadeiro crente, ele é convencido quando lhe é apresentada uma teodiceia bíblica, uma resposta bíblica para a solução do mal. Então veja aí, a partir do verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tudo muda. A partir do momento, então, em que Asaf ele entra no santuário de Deus. Verso 18. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. A partir do verso 25, diz assim: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, ou Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Eu te estimulo a ler esse salmo em casa, porque esse salmo é um salmo muito bonito. E algumas canções foram baseadas nesse salmo, tá? E a ideia aqui do salmista é essa. Em um determinado momento, ele refletiu sobre a prosperidade dos maus e o seu próprio sofrimento e falou, é inútil servir a Deus. Mas, quando ele entra no templo, então ele é exposto à revelação divina de que no futuro Deus irá punir os maus. Eles podem ter algum nível de prosperidade aqui, mas no futuro Deus irá puni-los. E então o salmista passa a encontrar satisfação na ideia de que, ainda que ele tenha poucos recursos, ele tem algo que os ímpios não têm. E o que o salmista tem que os ímpios não têm? O que o salmista que tem que os ímpios não têm? Ele diz aqui no verso 25, quem tenho eu no céu além de ti? O que o salmista tinha que os ímpios não tinham era a presença do Senhor, a presença de Deus. E ele passa a encontrar plena satisfação nisso. E ele ainda diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que eu morra, eu posso morrer. Pode me faltar comida, pode me faltar recurso, pode me faltar conforto, pode me faltar o fôlego. Mas se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Isso me é suficiente. Então, olha o nível de reflexão que o salmista ele fez. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Isso aqui é reproduzido de maneira maravilhosa no Novo Testamento, mas é maravilhoso ver isso no Antigo Testamento. Nós temos um judeu que piedoso, que guardava aliança, poderia questionar o Senhor em relação à sua fidelidade em relação à aliança, mas ele chegou à conclusão que se tudo faltar, ele continua tendo Deus. Ele continua tendo Deus. Então, meus irmãos, um verdadeiro crente, ele pode fazer essa reflexão. Eu fiz essa reflexão há pouco tempo atrás. Eu fiz um investimento com minha esposinha. Alguns irmãos aqui sabem do nosso dilema. Nós compramos um apartamento, né? E compramos o apartamento na planta porque haviam nos dito no passado que era um bom negócio comprar apartamento na planta. E realmente era. Até que a pandemia, ela trouxe um caos generalizado, né, na economia mundial. E nós, então, tivemos que pagar um valor muito alto que fugia do nosso orçamento para que a gente pudesse ter o apartamento. E não dava mais para voltar. Né? Cancelar o contrato, pedir o distrato, significava ter um prejuízo ali de quase 100 mil reais. Então, era ir para frente e para frente. E em um determinado momento, qual foi a oração que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu não orei antes de fechar esse negócio? Interessante, irmãos, que eu ainda falei para a Fernanda, falei, não vou fechar, está complicado, só se eles fizerem uma outra proposta, não vou. Amanhã eu vou lá cancelar. A Fernanda falou, não, a gente tem que ir. Eu falei, não, amanhã eu vou lá cancelar.
E no outro dia, quando eu fui cancelar, fizeram uma proposta e foi um milagre. Eu falei, agora dá. Né? E aí eu falei, meu Deus, olha aí, Senhor, não está dando. Olha aí, olha como é que está esse valor, não vou conseguir pagar isso aí. A situação está desesperadora. Eu sou pastor batista, esqueceu que eu sou pastor batista? Esqueceu que eu sou pastor batista, Senhor? Eu não sou um pastor da Universal. Eu tenho procurado fazer as coisas certas. E tem algum determinado momento, a gente se vê diante de uma situação que não tem uma solução tão clara, e a gente, Senhor, por quê? Por que comigo? Foi tudo planejado, nós oramos, não houve precipitação, nenhuma decisão foi tomada por emoções. Né? Estávamos há anos, irmãos, visitando empreendimentos para tomar a decisão correta. Para tomar a decisão correta. E então, qual que foi a solução? Continuar confiando no Senhor. Apareceu uma solução hoje? Apareceu, em nome de Jesus. E foi um milagre? Vocês não fazem ideia, mas foi um verdadeiro milagre. A única palavra que eu tenho para descrever foi milagre, 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 que confirmou que Deus estava na direção de tudo isso. Mas eu fiz essa reflexão, eu falei, meu Deus, numa fria. Então, o crente, ele em um determinado momento, ele pode questionar a Deus. Ele pode até questionar a Deus, mas ele não mantém essa posição de incredulidade para sempre. Ele não mantém essa posição, sabe, de dúvida em relação à justiça de Deus para sempre. Em um determinado momento, a revelação de Deus o convencerá. Senhor, no final das contas, vale a pena continuar confiando em Ti. E ainda que eu perca todas as coisas, e outra, meus irmãos, sabe a conclusão que eu cheguei? Se eu não tiver apartamento, se eu não tiver onde morar, se eu não tiver, sabe, um lugar planejado para ficar, sabe o que eu faria? Eu ia morar na igreja. Alguém ia impedir? Então, teto é o que não falta, né? E aqui, ó, com um templo como esse aqui, dá para colocar um bocado de menino. Coloca os meninos lá atrás, coloca os meninos aqui. Falar com a diretoria, né? Procurar a irmã Gil, o irmão Josué, o irmão da diretora e falar, irmãos, eu vou permanecer morando aqui um tempo, tá bom? Até arrumar um teto por aí afora. No final das contas, a gente sempre se vira, né? A gente sempre se vira, né? Terceiro ponto da mensagem, irmãos, meu Deus. Acho que eu não vou conseguir acabar esse sermão hoje, meu Pai. Terceiro ponto da mensagem, Deus tem um memorial diante de si e Ele julgará todos com justiça. Verso 16, olha que curioso. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Irmãos, isso é muito curioso, porque essa expressão aqui, temiam o Senhor, ou aqueles que temiam o Senhor, né? Não são necessariamente pessoas diferentes daquelas que estavam questionando a Deus. Dá para achar o caminho aí? Estrada Água Chata, né? Então, esses que temiam ao Senhor aqui no verso 16, não é um grupo distinto daqueles que estavam questionando a Deus nos versículos anteriores. Provavelmente, esses que temiam ao Senhor no verso 16, são aqueles que foram convencidos. Convencidos, como Asaf foi. Esses aqui do verso 16 são aqueles que receberam a admoestação, a advertência de Malaquias, a dura pregação de Malaquias e foram convencidos. Convencidos de que eles quebraram a aliança. Convencidos de que Deus ele realmente foi justo. E convencidos de que eles estavam falando palavras duras contra o Senhor. Então, uma vez convencidos pelas duras palavras de Malaquias, eles começaram a encorajar uns aos outros, tentando estimular uns aos outros a que continuassem tendo esperança, continuassem tendo confiança no Senhor. Também é interessante notar, irmãos, que à luz do Novo Testamento, lá em Colossenses capítulo 3, abra a sua Bíblia lá comigo, nós encontramos a orientação do apóstolo Paulo para que encorajemos uns aos outros. Interessante notar isso aqui, né? Então, convencidos pela dura pregação de Malaquias, convencidos, parece que nem todos se convenceram, tá? Nem todos se convenceram, porque o verso 16 diz que faz pressupor que apenas um grupo
foi convencido pela pregação de Malaquias. Então começaram a falar uns aos outros, encorajar uns aos outros, né, que continuassem confiando e tendo esperança no Senhor, apesar de todo aquele quadro caótico que eles estavam vivendo. No Novo Testamento nós temos também essa orientação, para encorajar uns aos outros. Colossenses capítulo 3, verso 16. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó, que a palavra de Cristo, é esse texto que os irmãos acharam, sim ou não? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se. O verbo aconselhar aparece na tradução de vocês, amém? Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Chama a sua atenção para o verbo aconselhar. O verbo aconselhar vem de uma palavra grega, noutetel. É daqui que vem o aconselhamento noutético. O aconselhamento noutético é uma linha de aconselhamento que foi desenvolvida por um teólogo presbiteriano chamado J. Adams, né? Então, é dessa palavrinha grega, né, que vem o nome noutético, né? Noutetel, que significa aconselhar, admoestar, instruir, advertir. Agora, essa palavra, noutetel, no grego, é uma palavra composta. São duas palavras. A primeira palavra é nous, que significa mente, e titene, que significa colocar. Então, noutetel traz a ideia de você colocar na mente. Aconselhar, para o apóstolo Paulo, é você colocar na mente do outro as orientações bíblicas. É você instruir o outro, advertir o outro, influenciando a mente através da palavra de Deus. Por isso que Paulo diz aqui, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruam, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Qual que é a ideia? A ideia é, encontrou um crente que está insatisfeito com Deus. Encontrou um crente que está experimentando um monte de problema na sua vida e que está duvidando da justiça de Deus. Poxa, eu tenho sido fiel, tenho participado dos cultos, tenho participado dos trabalhos, mas meu casamento não está legal, não estou recebendo bem, estou vivenciando muitas experiências difíceis. Qual que é a minha e a sua responsabilidade? O que a gente tem que fazer? Nós devemos, como Malaquias ensina, lá no verso 4, a experiência dos sacerdotes, eles começaram a falar uns aos outros, né? Encorajando uns aos outros. Nós devemos aqui, à luz do que Paulo nos ensina, devemos também aconselhar os nossos irmãos. Meu irmão, fica firme. Continua confiando em Deus. Não faça para ele promessas vazias. Ó, jejue que seu problema vai dar certo. Não. Paulo, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Continue confiando no Senhor. Trata-se de uma provação. Deus está provando a sua fé. Procure ser aprovado. Eu vou estar em oração por você. Eu sei que não é fácil, é difícil, mas conte comigo. Vamos ler a Bíblia juntos. Então, a tarefa do crente é inculcar no seu irmão as palavras de Cristo. O aconselhando, o exortando. Isso é muito importante, né? Agora, o restante do verso lá de Malaquias vai dizer assim: havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, e para que se lembrem do seu nome. Eu vou terminar aqui hoje, irmãos, não vai dar tempo de abordar aí o verso 17 e o verso 18, já imaginava. Mas agora é curioso, porque o profeta Malaquias está dizendo que Deus tem um memorial. E nesse memorial, Deus tem um nome escrito daqueles que o temem. Nesse memorial, Deus tem um nome escrito daqueles que abandonaram os seus questionamentos vãos. Tem o nome daqueles que talvez um dia até questionaram a justiça de Deus como Asaf, mas logo abraçaram a revelação divina. Deus tem um memorial. E nesse memorial, Deus tem o nome daqueles que o temem. Interessante notar, irmãos, que a ideia de que Deus mantém o registro
com o nome daqueles que lhe pertencem, é uma ideia bem antiga. E eu quero ver com os irmãos. Abra a sua Bíblia lá, em Êxodo capítulo 32, e eu quero nessa noite acabar com o mal entendido, tá? Pretendo acabar com o mal entendido que eu ouço de quando em vez alguns crentes afirmando, alguns pregadores, eu também já ouvi alguns pregadores já errando, né, nessa questão, e eu quero então tentar ajudá-los aqui. Êxodo capítulo 32, a partir do verso 32, nós temos alguns registros na Bíblia onde há referência ao memorial que Deus tem, o memorial que Deus faz. Não apenas daqueles que lhe pertencem, tá? Mas de todos os seres vivos. É muito curioso isso. Êxodo 32, quem achou, diga amém. A partir do verso 32 diz assim, ó. Eu abri em Gênesis, calma aí, que foi meu. Êxodo capítulo 32. A partir do verso 32. Ok, diz assim. Agora, pois, perdoa-lhe, nós temos aqui a intercessão de Moisés, né? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Verso 33. Então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra... O que eu já ouvi alguém dizendo aí? Tá vendo, pastor? A salvação ela pode ser perdida. Porque se alguém pecar, Deus pode riscar do livro da vida. O ponto é, irmãos, que quando a gente analisa esses memoriais que Deus tem, ou esses registros que Deus faz, nós encontramos dois livros não só. E a Bíblia, ela faz referência a dois livros. A dois livros que Deus possui. Um livro é chamado de livro dos vivos. E outro livro é chamado de livro da vida. E nos parece que esses dois livros são diferentes. Por exemplo, parece que Moisés aqui, ou Deus está falando para Moisés, não do livro da vida, mas do livro dos vivos. Então, riscar do livro dos vivos significa o quê? Se pecar, vai morrer. Não é que a pessoa que peca, ela perde a salvação aqui. Aqui é a pessoa que peca, a pessoa então que viola a lei, ela morre. Então não trata-se de perder a salvação, trata-se de morrer. Então parece que Moisés aqui, ou melhor, Deus está falando do livro dos vivos. É um livro que contém o nome de todos os seres vivos. E Deus então pode determinar o exato momento em que esse ser humano então ele vai morrer. Abra lá comigo no Salmo 69, por favor. Pastor, de onde você tirou esse nome, livro dos vivos? Eu já ouvi falar do livro da vida, mas do livro dos vivos eu nunca ouvi falar. De onde o pastor tirou essa ideia? Eu tive uma revelação de madrugada, irmãos. Brincadeira, tá? Da Bíblia, é claro, né? Que é a revelação da palavra de Deus. Falei para os irmãos hoje de manhã que eu tive um sonho, que eu estava tentando manobrar uma carreta, e aí eu não consegui manobrar a carreta, irmãos, e eu acordei. E aí eu fiquei ansioso, tentando voltar a dormir para manobrar a carreta. E curioso que no sonho eu lembrei do irmão Antônio. Que o irmão Antônio, sabe, manobra a carreta como ninguém, né? E aí eu lembrei disso, né? E aí o irmão Antônio me deu a revelação desses sonhos de manhã. O irmão Antônio falou assim para mim, pastor, isso aí, sabe o que é? Isso aí é responsabilidade. Fiquei pensando, falei, interessante, né? Eu queria voltar a dormir para manobrar a carreta. Me travei lá no trevo do Bom Sucesso com a carreta. Ah, meus irmãos, obrigado, meu irmão Antônio, aí pelo revelamento. Tá bom? Salmo 69, irmãos, verso 28. Quem achou, diga amém. Olha aí, ó. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos na lista dos justos. Meu Deus, quantas listas, quantos livros, né? Quantos livros? Daniel capítulo 12. Vem Deus, mais uma referência ao memorial que Deus tem.
Salmo, agora nós passamos aí, né, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jeremias, Isaías, um pouquinho mais para frente, depois de Ezequiel, Daniel, capítulo 12. Ezequiel capítulo 12, verso 1. Quem achou, diga amém. Daniel capítulo 12, depois de Ezequiel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Quem? Todo aquele que for achado inscrito no livro. No livro. E agora, para finalizar, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Quem achou diz amém. A partir do verso 11, olha que interessante, irmãos. A partir do verso 11, Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Então notem que nós encontramos aqui no plural, né? Livros. Ainda outro livro, parece que dentre esses livros que Deus ele possui, havia um livro especial, né? Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Irmão Edson, foi o que a gente falou hoje pela manhã, né? Nós abordamos isso pela manhã. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, notem, parece que nós temos alguns livros que merecem destaque. O livro dos vivos, citado por Moisés. Aquele que não obedecesse, então, aos termos da aliança, era riscado do livro dos vivos. Ser riscado do livro dos vivos não é perder a salvação, é morrer. Agora, o livro da vida faz o registro daqueles que são filhos de Deus, daqueles que temem ao Senhor. E aqueles que não têm o nome registrado no livro da vida, de acordo então com Apocalipse, serão lançados no lago de fogo. Lançados no lago de fogo, né? Então, irmãos, tudo isso aqui que nós encontramos em Malaquias, toda essa linguagem, tem um objetivo de dizer o seguinte, olha, os sacerdotes que temem ao Senhor, os sacerdotes que são tementes a Deus, eles compõem o verdadeiro Israel. Paulo vai falar sobre o verdadeiro Israel. E o verdadeiro Israel, lá em Romanos, nada tem que ver com gentil, com igreja, não. O verdadeiro Israel são os verdadeiros judeus, aqueles que de fato creram na revelação de Deus e temeram ao Senhor. São o remanescente. Essa palavrinha remanescente é um termo técnico fundamental para interpretar algumas promessas do Antigo Testamento relacionadas a Israel. É o remanescente. E eu vou terminar aqui pela fé. Capítulo 4, o último ponto aí. Aqueles que fazem parte do povo de Deus serão poupados no dia do juízo. A partir do verso 17. Esses que temem a Deus, esses sacerdotes que receberam essa terrível advertência de Malaquias e que abandonaram a sua incredulidade, que trocaram o seu ceticismo pela esperança em Deus, eles serão a minha propriedade particular. Irmãos, essa expressão ela é muito importante. A Revista e Atualizada traduziu como particular tesouro, a NVI como tesouro pessoal e a NVT como tesouro especial. Essa expressão ela é muito importante. Essa expressão ela se aplica no Antigo Testamento exclusivamente a Israel. Êxodo capítulo 19, verso 5, Deus vai dizer que todos os povos da terra são meus.
mas de todos os povos da terra eu escolhi um, chamado Israel, para ser o meu tesouro especial, para ser o meu tesouro particular. Essa palavrinha no hebraico é segular. Segular, né? A ideia é de qualquer posse que é altamente valorizada pelo seu proprietário. O proprietário, ele é dono de várias posses, mas tem uma que é do seu alto prestígio. Então, Deus, ele tem sob a sua possessão todas as nações da terra, mas ele escolheu Israel para ser o seu tesouro especial, para ser então a sua propriedade particular. Essa expressão se aplica a todo Israel nacional? Não, porque nós sabemos que ali dentro do Israel nacional existem israelitas descrentes e que nunca crerão. Mas existem aqueles que serão advertidos e que crerão, e que passarão a temer o Senhor. Esses têm os seus nomes escritos no livro. Esses têm o seu nome registrado no memorial de Deus, né? E o texto diz aí, eu os pouparei como o homem poupa o filho que o serve. Então, esses israelitas que passaram a crer no Senhor, são tratados por Deus como filhos. E no grande dia, no juízo final, Deus os poupará. Porque trata-se do seu tesouro especial, do seu tesouro particular. Alguém pode dizer, pastor, 1 Pedro capítulo 2, lá 1 Pedro, lá no capítulo 2, do verso 9 ao 10, Pedro vai dizer que a igreja é o tesouro especial de Deus. Está vendo? O crente é um judeu espiritual. Não, irmãos. Pedro, ele usa essa expressão tesouro especial, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Ele aplica esses termos à igreja como analogia. Não é que o gentio passou a ser um judeu espiritual, mas é que agora o gentio que crê em Jesus, ele foi enxertado na oliveira cultivada. E ele agora passa a receber alguns benefícios que o Israel cultivado, né, que a oliveira cultivada tinha. Não as promessas materiais, mas as bênçãos espirituais. Não é porque tesouro especial é aplicado à igreja que agora eu sou um judeuzinho. Não é isso. Continuo sendo brasileiro, um gentio, né? E Pedro deixa isso claro a partir do verso 10, quando ele diz, olha, vocês não eram povo, mas agora vocês são. A misericórdia de Deus alcançou. Então, Pedro, ele sabe que ele está se dirigindo à igreja e que ele está falando a gentios. Então, esses termos são aplicados à igreja em termos de analogia, porque agora nós somos incorporados ao povo de Deus. Não tem essa de que a igreja é Israel de Deus. É a interpretação muito errada desse verso aqui. E aí o texto termina. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. A ideia é essa, irmãos. Vai ser lá no futuro, quando Deus estabelecer a separação entre justo e ímpio, que nós veremos a justiça de Deus sendo manifestada de maneira completa. Termino aqui com algumas aplicações. Primeiro, cristianismo não é uma religião materialista. Não é. O crente precisa aprender a encontrar satisfação em Deus em qualquer ocasião. Paulo falou isso. Sei o que é ter muito e sei o que é passar necessidade. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Então o crente, ele precisa aprender a encontrar satisfação em Deus, mesmo estando no vermelho. Mesmo estando no vermelho. Nosso irmão Josué ficou acidentado, né? Quebrou o punho. E aí, irmã Gil deu toda a assistência para ele ao longo de toda essa semana. E eles estavam contando para mim a experiência de muito sofrimento que tinha lá, né? Muito sofrimento. Nossa, quantas histórias de sofrimento. E ali visitando o irmão Josué, com o braço todo inchado, né? A mão toda inchada, brincando. Irmão Josué, ele saía de um leito e ia para o outro. Fazer o quê? Visita. Nem no hospital as pessoas conseguem impedir Josué de fazer visita. Né? Saiu de um leito e foi para o outro fazer visita. Né? Ele poderia, se ele fosse um crente materialista, ele poderia, meu Deus, eu sou fiel, eu sou diácono. Como é que o Senhor me deixou cair de cima de um lugar tão alto, machuquei meu braço, o olho roxo lá, né? Falando de Jesus, orando pelos outros. Irmã Gil também ali, abordando, né? Conversaram lá com um rapaz que era um homossexual, né?
conversaram com o homem de meio-dia até 3 horas da manhã. Eu falei, só faltava batizar o homem ali depois, né? Só faltava batizar. E o homem ficou impressionado, né? Eles falaram para mim que o homossexual ficou impressionado, porque falou assim, os crentes eles olham para mim e se afastam, vocês se aproximaram de mim. Olha que coisa interessante, tá vendo? Ah, pastor é homossexual, eu não vou chegar perto. Larga de mimimi, é o crente Nutella que é assim, né? Ah, eu não vou chegar perto que é homossexual, vai pegar em mim. É por isso que nós colocamos obstáculos diante de muita gente aí. Eu ouvi dizer, sabe, uma moça homossexual que eu conversei, ela falou assim, pastor, eu sei que é errado, mas eu não estou encontrando força. Não estou encontrando força para abandonar. Eu sei que a Bíblia condena isso aí. Aí ela falou que um dia, angustiada, saiu de casa e procurou uma igreja. Queria ouvir a palavra de Deus. Aí sentou lá no fundo da igrejinha. Aí disse que o pastor olhou e falou assim, irmãos, hoje eu vou mudar o meu sermão. Ia pregar sobre um assunto, vou pregar sobre homossexualidade. O que ela fez? Levantou e foi embora. O crente tem que aprender, irmãos, a ser amorosos, tratar a pessoa com respeito, com dignidade, não é aceitar o que ela faz. Nós condenamos, a Bíblia diz que é pecado, ponto, e acabou, não tem o que fazer. É pecado, Deus criou o homem, mulher e mulher e pronto. É pecado, está na Escritura Sagrada. Ah, pastor, vai ser gravado, tão grave eu falando, homossexualidade é pecado. Faz um corte lá, joga nos grupos. Se eu ser preso, você vai lá me visitar. Se eu for preso. Mas, o que a gente precisa? Abraçar. Chegou na igreja, tudo bem. Sinta-se à vontade, né? Você já ouviu falar do Evangelho do Senhor Jesus? Né? Quer uma água? Né? A gente pode te ajudar de alguma forma? Quer uma visita? A gente pode fazer uma visita? A gente pode fazer um estudo bíblico? Agora, ficar olhando de canto assim, irmãos, isso é humilhante. Isso é humilhante. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio para lidar com essas situações, né? Segundo, devemos encorajar uns aos outros com essas palavras. Não fica desanimado, não. A luta é grande, mas os crentes, eles passam por lutas. Ah, vou sair da igreja. Não sai. Ah, vou abandonar meu casamento. Não faça isso. Inculcar no tetel, colocar na mente da pessoa as palavras de Deus, para que Cristo habite ricamente em seu coração. Terceiro, Deus... isso aqui não deu para abordar, né? Mas o tempo todo vai mostrar que Deus ouvia as conversas aqui, né? Deus ouviu a reclamação e daqueles que colocaram a justiça de Deus em crédito, mas Deus também ouviu as conversas daqueles que o temiam. E é interessante, né? Deus ouve as nossas conversas. Deus ouve o conteúdo, né, do nosso diálogo. Tanto as nossas reclamações, quanto a nossa adoração, as nossas palavras de fé. Então a gente tem que atentar com aquilo que sai da nossa boca, né? Mateus capítulo 12, a partir do verso 34, vai dizer que a boca fala daquilo que há em abundância no coração. E que nós seremos julgados lá no futuro de acordo com cada palavra que sai da nossa boca. Né? Então, cada palavrinha que sai disso aqui vai para o registro de Deus. Deus não se esquece, não. A gente fala tanta besteira por aí afora e a gente se esquece. Deus não se esquece, não. E quarto, se você é cristão, se você é crente de verdade, você é propriedade particular, tesouro pessoal especial de Deus. Você é filho e você será poupado no dia do julgamento. Quando Deus aplicar o seu juízo, no final de toda a história, você que é filho e tem o seu nome escrito no livro da vida, você será poupado. Pastor, e se meu nome não estiver lá? Você irá para o lago de fogo. É o que a Bíblia diz. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você irá para o lago de fogo. Você será condenado eternamente. Pastor, o que eu faço para sair dessa terrível experiência, para fugir dessa terrível experiência? Você tem que confessar os seus pecados. Você tem que confiar em Jesus Cristo para a sua salvação. Você tem que pedir para que Deus te salve. E você tem que crer no Senhor Jesus. E você será salvo pela graça por meio da fé. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E ninguém poderá apagar o seu nome de lá. Nada nem ninguém pode tirar o nome de um eleito, de um filho, do livro que Deus escreveu. Está lá, bonitinho. Não tem borracha para apagar esse nome. Não tem. Não tem. É escrito com caneta. Como é o nome daquela caneta permanente lá? Tem um nome, é caneta permanente, né? Deus escreveu com uma caneta permanente, especial, eterna. Nada pode apagar o nome que foi escrito no livro da vida. Pastor, eu tenho dúvida se o meu nome está escrito lá ou não.
Então você tem que avaliar o seu coração à luz da Bíblia, tem que pedir perdão dos seus pecados, você tem que ter as evidências internas e evidências externas de que você é um salvo de verdade, tá bom? Isso é muito importante. Pastor, não sei se eu sou salvo. Então você tem que me procurar, tem pastor na igreja para quê, né? Pastor, estou com dúvida, não sei se eu sou salvo mesmo. Estou há tanto tempo na igreja, meu cristianismo é tão profissional, que hoje eu me pergunto se eu sou salvo ou não. Está tudo no automático? E eu não sei. Então você tem que procurar pastor. O pastor está aqui para isso, para te ajudar a tirar essas dúvidas. Amém?